A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. O estudo de hoje é uma resposta, na verdade. Alguns, para sustentar os seus ensinamentos, fazem a seguinte pergunta: como um escravo pode ser totalmente livre a ponto de poder escolher se quer ser salvo ou não? Bem, este ensinamento vem de pessoas que negam a existência do livre-arbítrio e usam como argumento que nós somos escravos de Deus. Sendo assim, um escravo não tem liberdade para escolher. E eles fundamentam esta doutrina baseada em Romanos capítulo 1, versículo 1. Porque apesar de nas nossas Bíblias estar escrito Paulo, servo de Jesus Cristo, no texto grego original, a palavra que aparece lá é doulos. E doulos não é servo, é escravo, certo? Então, de fato, Romanos 1, capítulo 1, versículo 1, está escrito Paulo, escravo de Jesus Cristo, tá certo? Paulo diz a palavra escravo e não servo. E eles ainda, para complementar, podem adicionar o seguinte: a seguinte pergunta: por que Paulo não disse Paulo é diáconos de Jesus Cristo? Porque diácono em grego é servo, serviçal, aquele que serve. Então eles fazem a pergunta: por que Paulo usou doulos e não diáconos? Aí este estudo é justamente para responder esta questão. Bem, o livre-arbítrio existe? Eu gostaria de abrir a Bíblia no Salmo 119, versículo 30. Vamos lá, Salmo 119, versículo 30. Está escrito assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Eu acredito que esse versículo já responde tudo. Eu vou ler novamente, Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Aqui é muito claro o livre-arbítrio, correto? Aí alguém pode me perguntar, tudo bem, mas então como responder a questão de Romanos 1:1 que diz escravo? Bem, a resposta dessa pergunta está em outra palavra grega, que é apolítrosis. O que significa isso? Apolítrosis é redenção, mas a gente precisa entender em que contexto essa palavra é usada. Quando um escravo ele ajuntava dinheiro suficiente, ele podia se redimir, ou seja, comprar a sua liberdade. Quando um outro senhor vinha e comprava aquele escravo, ele estava o quê? Redimindo aquele escravo. Ele estava comprando e ele saía do senhorio antigo e passava para um senhorio novo. Certo? Isso é apolítrosis, redenção. A Bíblia fala que Jesus é a nossa redenção. Então, ou seja, a Bíblia fala que Deus, Jesus, na cruz nos comprou com o seu sangue. Sendo assim, esta palavra explica em que sentido nós somos escravos de Deus. Vamos lá. Nós, anteriormente, conforme mostrado em Romanos capítulo 6, éramos escravos do pecado, servíamos ao diabo, ele era o nosso Senhor. Mas havendo aceitado Jesus, como o Salmo 119, versículo 30 diz, tendo recebido Cristo na nossa vida, ele nos tira das mãos do diabo, ele nos compra, nos arranca do antigo Senhor e nós passamos a um novo Senhor. Então, nesse sentido, nós éramos escravos do diabo, Romanos capítulo 6, e passamos a ser escravos de Jesus Cristo, porque trocamos de Senhor
porque aceitamos Cristo em nossa vida e nos arrependemos de nossos pecados. Mas ainda tem um detalhe, porque a pergunta não foi totalmente explicada. Novamente, estas pessoas poderiam dizer: tudo bem, mas ainda assim, Paulo diz ser escravo. Cadê o livre-arbítrio aqui? Bem, o livre-arbítrio está no seguinte: Jesus, ele chega com a compra na mão, tá certo? E ele só vai comprar você se você aceitar. Então ele tá lá com redenção, tá certo? Mas você precisa aceitá-lo. É a mesma coisa, tá certo? Então cadê o livre-arbítrio? Lembra, se você aceitar Jesus, ele te tira das mãos do diabo e te traz para as mãos dele, tá certo? João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas vamos lá. Agora entra a questão: nós somos escravos de Jesus ou não? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. Esse filho também herdeiro de Deus por Cristo. Aqui é bem claro dizendo que nós não somos mais escravos. João capítulo 15, a partir do versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida por seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei escravos ou servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez terdes medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, é Cordeiro de Cristo, se é certo que padecemos, para que também sejamos glorificados. Também, aqui bem claro, em todas essas passagens, bem claro, explicando que Deus não nos considera como escravos. Paulo, escravo de Jesus Cristo, em Romanos 1, no sentido de redenção, tá certo? No sentido de redenção. Mas o próprio Deus dá testemunho na Bíblia de que ele não nos considera como escravos, porque o nosso Senhor é um Deus de amor e que cuida de nós. Amém, meus irmãos?